O programa Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. Estamos de volta, 13 horas e 32 minutos. A gente volta agora para falar com o nosso especialista, o cardiologista, Dr. Alisson Siqueira. Doutor, seja bem-vindo ao Doutor Me Consulta novamente. Obrigado, Hélio. Obrigado, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar de coração. Isso, e o doutor, lembrando que agora o doutor é nosso especialista, vai estar sempre aqui com a gente no programa, trazendo vários temas para a gente poder discutir sobre a saúde do seu coração. O tema de hoje, doutor, vamos falar sobre o quê? Vamos falar um pouquinho do colesterol, né? Todo mundo tem um pouquinho, será? Todo mundo tem, né? E não é pouquinho. E ele nem sempre é o vilão, e nem sempre é pouquinho. Olha, então eu já começo lhe perguntando, doutor, afinal de contas, o que é o colesterol? O colesterol, Hélio, ele é uma molécula, né? Quimicamente ele é um álcool, só que nós o consideramos uma gordura, né? O colesterol é uma substância que é produzida naturalmente pelo nosso próprio fígado, independente da nossa alimentação. Ele é vital para a função do nosso corpo, é essencial para a síntese de vitamina D, para os nossos hormônios. Os nossos hormônios todos têm como molécula base a molécula do colesterol e está presente em todas as nossas células. Então, quando ele aumenta demais e deposita no lugar errado, é que ele vira um vilão. Mas na verdade ele faz parte da nossa estrutura corporal e essencial. Ele sempre esteve ali, a gente que só lembra dele quando ele tá alterado, né? Exatamente. E é Assim alguém que provoca ele. E alguém que provoca. Assim como diabetes e hipertensão também, olha, se não se cuidar, a gente consegue desenvolver isso, né? E o colesterol não, ele tá ali parado, tá agindo, Isso. mas depois, né, que acontece alguma coisa, ele pode estar fazendo aí alteração. Qual é a diferença, doutor, do colesterol bom e do colesterol ruim? O colesterol bom e o colesterol ruim. Hélio, o colesterol ruim é o LDL colesterol. Ele é uma partícula que ela é capaz de depositar sobre a parede das nossas artérias e provocando a doença aterosclerótica, que é o que a gente chama de placas de gordura, né? Seja depositando nas artérias do cérebro, podendo comprometer levando um AVC, nas carótidas, nas coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, levando a pessoa a desenvolver uma angina ou um infarto no futuro, né? Esse é o LDL colesterol. Já o HDL colesterol, ele é o bom colesterol, né? Todos os dois estão circulando ao mesmo tempo. O LDL depositando nas artérias e o HDL passando lá, sequestrando esse mau colesterol e levando para o fígado para ser eliminado. Um combatendo o outro, né? Um combatendo o outro. Mas ambos funcionando sempre em sintonia, né? Algumas situações vão levar ao desequilíbrio. E aí eu já lhe pergunto, doutor, o que causa esse desequilíbrio? Geralmente, Hélio, cerca de 70% a 80% do nosso colesterol circulante, aquele que a gente vê no exame de sangue, 70% a 80% é o nosso próprio fígado que produz. Algumas pessoas têm uma genética que produz um pouco mais, outras pessoas um pouco menos. Algumas pessoas que praticam atividade física, trabalho braçal, queimam mais, outras queimam menos. Apenas cerca de 30% do colesterol que vem da alimentação. Então, esse desequilíbrio pode vir de uma alimentação rica em colesterol, rica em gorduras animais, Fast food, os embutidos, refrigerante, tudo que tem de ruim ou de bom. O refrigerante Tudo que tem de bom, entre aspas, né, que a gente gosta, mas não pode. O refrigerante ele não vai ser um vilão do ponto de vista do colesterol. O excesso de açúcar dele vai ser ruim para triglicerídeos, que é uma outra forma de gordura. Isso mesmo. E a diferença entre colesterol e triglicerídeos, já que o senhor comentou agora? Certo. Hélio, o colesterol, ele é essa molécula que está muito envolvida com relação à deposição das artérias, deposição na parede das artérias, levando a infarto, AVC e outras doenças. Já o triglicerídeo, ele é o nosso todo o óleo, toda a gordura, né? A margarina,
a cápsula de ômega 3, a gordura da carne, o óleo de soja, todo óleo e toda gordura, ele é um triglicerídeo. E a partir da molécula do triglicerídeo, o nosso fígado utiliza para poder formar o colesterol, né? Mas as duas coisas agem de forma independente e trazendo problemas de saúde de forma independente. Um dos maiores problemas do aumento do triglicerídeo de forma importante seria, por exemplo, a pancreatite. A elevação do triglicerídeo levaria a pessoa ao desenvolvimento de uma pancreatite. O senhor acha que a pancreatite hoje ela está muito comum? Relativamente mais diagnosticada, né? É difícil diagnosticar, assim, uma pessoa que pensa, eu tô com pancreatite, ou somente mesmo com o exame? Não, clinicamente a gente suspeita através de uma dor que a gente chama no andar alto do abdômen, ali na região da boca do estômago, né? Sintomas de indigestão, né? Relacionados ao trato gastrointestinal, e muita dor e astenia. E aí, com base nos exames laboratoriais, a gente consegue diferenciar. Porque pode confundir com uma pedra na vesícula, por exemplo. Por exemplo, também uma hepatite, uma dor só no estômago, porque é um órgão que fica ali justaposto ali, bem próximo do estômago, né, do fígado, da vesícula biliar. E aí nós temos exames que, a partir deles, a gente consegue diferenciar. Desde exames de imagem, né, ultrassom, tomografia, até mesmo os básicos exames de sangue do dia a dia. Doutor, quais são os principais fatores que levam o aumento do colesterol no sangue? A alimentação, a gente falou que é uma delas. A genética pode ser também? A genética é fundamental, tanto é que existe algumas doenças do colesterol que são de origem familiar, a hipercolesterolemia familiar, né? Existem duas formas que requerem um tratamento muito agressivo, né, em termos de medicação. Quando a gente fala de tratamento agressivo, é trabalhar com os medicamentos disponíveis em doses um pouco mais elevadas, dentro do normal. Olha, você que sintonizou agora, a gente está conversando com o nosso cardiologista, Dr. Alisson Siqueira. São 1h39, você já pode participar mandando a sua pergunta aqui. O tema de hoje é colesterol, o que você precisa saber para cuidar do coração. Sedentarismo, doutor? Aumenta o colesterol ruim, diminui o bom colesterol. É possível ter colesterol alto mesmo sendo magro? É possível e é muito comum mesmo. Eu não sou ninguém tão magro, né? Estou um pouquinho acima do peso, mas eu tenho meu colesterol elevado. Isso mostra que o meu fígado tem uma capacidade maior de produzir o mau colesterol. E isso, como uma desordem da nossa própria natureza, né, se faz necessário o tratamento. Eu sempre falo muito assim, os pacientes chegam ao consultório e falam, doutor, mas eu não como nada, eu levo uma vida fit, me alimento de salada, carne magra, não como gordura, mas meu colesterol é muito alto. E aí a gente se vale desse conhecimento de saber que cada pessoa, né, de acordo com sua genética, ele tem uma predisposição maior ou menor na produção do colesterol. E aí é combatendo com medicamento? Com medicamento. Como eu disse, ele está presente em todas as células, é base de todos os hormônios, né? O ser humano, geralmente, ele se desenvolve em termos de massa muscular, né? Um crescimento máximo ali por volta dos 30, 35 anos, né? Então, dali para frente, a gente só vai crescer, né? Se a gente fizer muito exercício físico, tudo, para ganhar massa muscular, ou se a gente comer demais e ficar gordinho, né? Mas, assim, o esplendor do ser humano é na casa dos 30. Então, eu sempre falo, dos 30 para lá, é meio que a ladeira abaixo da vida, né? E aí o corpo já não tem mais onde usar o colesterol produzido. Os hormônios vão diminuindo, a mulher entra na menopausa, né? Os homens também têm uma queda hormonal, então começa a sobrar o colesterol. E esse colesterol que fica em excesso é o que começa a depositar. Por isso que a gente vê a incidência de infarto, AVC, ocorrer depois dos 35 anos de idade. Muito cedo, né, doutor? Muito cedo. Me surpreendi essa semana no trabalho a pacientes com menos de 40 anos infartados.
Claro que aí tem algum outro fator de risco por trás que ajuda, né? Por exemplo, um paciente era a questão do tabagismo, né? É um fator de risco a mais adicional. Então, esses somatórios de fatores de risco, hipertensão, diabetes, sedentarismo, estresse, né? A má alimentação, isso tudo contribui também. Eu acredito também que, além de todos esses fatores que o senhor citou, a questão também além do sedentarismo, as pessoas estão muito na correria do dia a dia, tela também, enfim. Eu acho que isso também pode ser um vilão, né, doutor? Ah, certamente. Hoje... Ansiedade, enfim. Hoje, às vezes, as pessoas não levantam mais nem para fazer o seu próprio alimento. Então, às vezes, é muito mais fácil ligar para um fast food, pedir um hambúrguer, né, e estar sentado. Então, você acaba ingerindo ali no hambúrguer simples, né? Além do colesterol na carne, tem o colesterol que está ali no queijo, né, no presunto, o nosso ovo também tem, Tudo, né? Então, no bacon, né? Calabresa. Então, esses alimentos embutidos, calabresa, presunto, eles têm muito colesterol e gorduras ruins na sua composição. E, doutor, a gente recebeu perguntas aqui dos nossos ouvintes. A primeira é da dona Marinalva, do Caranã. Boa tarde, doutor. Meu nome é Marinalva, sou do Caranã. Fui fazer uns exames esses dias e o médico disse que o meu HDL estava baixo e o LDL alto. Confesso que não entendi nada, fiquei assustada, mas perdida. O senhor pode explicar de forma simples o que significam esses tipos de colesterol e o que eu preciso fazer para melhorar? Como eu disse, o LDL colesterol, ele é o colesterol ruim. E o HDL, ele é o bom colesterol. Simplificando, o bom colesterol recolhe o colesterol ruim da nossa circulação e leva para ser eliminado. Hoje, nós temos uma preocupação muito maior em reduzir o mau colesterol do que ver mesmo um esplendor da elevação do bom colesterol. O que a gente pode fazer para elevar o bom colesterol? O consumo de um bom azeite, né? O consumo de peixes de águas profundas, salmão e sardinha, não é uma realidade nossa do dia a dia. O consumo de 2 castanhas diariamente já é uma realidade nossa, está disponível, seja a nossa castanha do Brasil, né? Seja a nossa castanha de caju, até mesmo uma pequena porção de amendoim. Atividade física, suspensão do tabagismo, consumo de verduras e frutas. Isso eleva o bom colesterol. Mas antes de preocupar em elevar o bom colesterol, nós temos que diminuir o mau colesterol, né? Todas essas medidas também vão ajudar a diminuir o mau colesterol. Mas uma vez diagnosticado em excesso e a pessoa já tem uma dieta no seu dia a dia equilibrada, se faz necessário o uso da medicação. Porque, como eu disse, a maioria desse nosso colesterol que está circulando é o nosso próprio fígado que produz, né? E aí se faz necessário impedir a formação desse colesterol. Esses medicamentos aí, doutor, para a gente poder controlar, eles são para a vida toda ou não? Ou até a melhora? Para a vida toda. Para a vida toda. É como hipertensão, é como diabetes, enfim. Isso. É uma característica intrínseca da própria pessoa, né? Hipertensão tem tratamento, diabetes tem tratamento, colesterol alto tem tratamento. Nos últimos anos, talvez a única medida de impacto que faça com que as pessoas deixem de apresentar os sintomas dessas doenças é uma perda muito grande de peso, que a gente vê com alguns pacientes que fazem cirurgia bariátrica, tudo, e aí esses pacientes conseguem sair do uso crônico da medicação. Mas geralmente para pessoas que têm uma boa alimentação, praticam alguma atividade física e permanecem com mau colesterol alto, é necessário o uso de medicação pelo resto da vida. Para ajudar, né? O André, lá do Paraviana. Oi, doutor, eu sou o André, moro no Paraviana, faço atividade física, evito frituras, não fumo e mesmo assim meu colesterol deu alto. Isso me deixou bem frustrado, sabe? Eu queria entender o que mais pode influenciar no colesterol além da alimentação. Tem a ver com estresse, genética? Como é que a gente pode se proteger melhor? André,
como dito anteriormente, né, é uma questão genética, não tem como a gente fugir disso. O que você pode tentar fazer para melhorar esse perfil, né, é realmente, já que você se alimenta bem, faz atividade física, iniciar o tratamento com a medicação, para evitar com que esse excesso de colesterol venha depositar nas artérias futuramente. Como eu sempre falo, colesterol alto e hipertensão são os cabelos brancos. Vem para a maioria de nós. Vai chegar. Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou né, mais doutor? tarde. Ó, o seu Francisco lá do Messejana, boa tarde, doutor. Aqui é o Francisco. Eu confesso que sempre deixei a minha saúde para depois. Dizem que homem é assim mesmo. Só procura médico quando já tá ruim. Mas ultimamente ando pensando muito nisso, mais nisso. Minha pergunta é, nunca é tarde para cuidar do coração? Por onde alguém como eu, que está começando agora, devo começar? Seu Francisco, nunca é tarde, né? E o essencial é ter a consciência tranquila e ter esse autoconhecimento que o senhor está desenvolvendo a partir de agora. Nós homens realmente deixamos para depois. É por uma questão que nós não temos a necessidade. Geralmente as mulheres iniciam seus cuidados médicos de forma mais cedo. Às vezes a menina, na primeira menstruação, tem muita cólica, passa mal, a mãe leva ela para uma consulta na unidade de saúde, com um ginecologista, e a partir daí a mulher já começa o seu acompanhamento de saúde. Ela vai ser mãe, então a mulher começa a se cuidar precocemente. Verdade. Os homens, homem não preocupa, eu sempre falo, homem não preocupa com colesterol A mulher que tem que alto, levar, né, doutor? vão sempre Vai acompanhando. com a esposa, né? Eu gosto quando elas vão. Porque assim, homem não preocupa se a glicose está um pouquinho alta, se o colesterol está um pouquinho alto ou se a pressão está um pouquinho alta. Homem preocupa com dor. E quando chega na casa dos 35, 40, a coluna dói, né? Uma dor estranha na barriga, sentir uma dor estranha no peito. É verdade. O homem preocupa com dor. Aí já começa a se preocupar. Tá vendo só? Então nunca é tarde, viu? Pra você poder procurar. Até o doutor Alisson aí, ó. Vai lá cuidar do seu coração com ele, tá bom? A Juliana lá do Raia do Sol. Oi, doutor. Sou Juliana, enfermeira, moro no Raia do Sol. Quando descobri que meu colesterol estava muito alto, o médico indicou estalinas. Mas eu fiquei com medo de tomar remédio pro resto da vida. Tentei melhorar só com a alimentação, mas não sei se foi a melhor escolha. O que o senhor orienta nesses casos? Tem algum risco em adiar o uso da medicação? Juliana, na verdade são as estatinas, né? Estatinas. As estatinas talvez hoje a nossa linha de frente para o tratamento aí do colesterol. Há algumas informações falsas na internet, né, que falam mal das estatinas, alguns médicos famosos, blogueiros, tudo isso, mas é algo que não está contemplado na medicina, que é uma medicina baseada em evidências, com estudos científicos, o que é discutido na Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Endocrinologia, na Sociedade Brasileira de Análise e Patologia Clínica. Então, esses falsos gurus da internet, esses falsos gurus, eles acabam atrasando o início de tratamento dos indivíduos, né? E quando a pessoa já começa a formar as pequenas plaquinhas de gordura, esse é um processo irreversível, né? Então, Juliana, não tenha preconceito, inicie o seu tratamento de forma mais precoce, conforme a orientação do colega médico. A Larissa lá do Liberdade. Olá, doutor Alisson, meu nome é Larissa, moro no Liberdade. Depois que meu pai teve um infarto por causa do colesterol, toda a nossa família começou a se cuidar. A gente cortou embutidos, passou a comer mais frutas e a caminhar juntos. Mas às vezes eu me pergunto se só isso é o suficiente. Quais outras atitudes simples no dia a dia o senhor recomenda para manter o colesterol sob controle e evitar problemas mais graves? É essencial monitorar. Temos que saber se está alto ou não. Então, ter as suas consultas médicas de forma regular, pelo menos uma vez ao ano, né? Fazer a aferição da pressão arterial, a dosagem da glicose, do colesterol. Já houve essa mudança da alimentação e, caso persista elevado, se faz necessário o uso das medicações disponíveis hoje. O João Marcos do São Vicente. Doutor Alisson, sou João Marcos, sempre fui magro.
A gente até falou sobre isso, né, doutor, agora há pouco. Nunca tive problemas de saúde. Será que eu já falei ele, doutor? Mas não. João Marcos. Não. Sempre fui magro, mas nunca tive problemas de saúde e nem me preocupei muito com a alimentação. Mas no exame de rotina descobri que estava com colesterol alto. Fiquei surpreso, porque achava que isso era coisa de gente mais velha e com sobrepeso. A minha pergunta é: como isso pode acontecer com alguém aparentemente saudável? E o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de surpresa? Como dito anteriormente, né, a maioria do nosso colesterol é nosso próprio fígado que produz e depende muito da genética de cada família, da tendência de depositar ou não essa gordura na parede das artérias. Por exemplo, eu tenho pacientes que são... Eu tenho um paciente que é um caso até que virou um amigo, ele é militar, magro, ele é triatleta do Exército e em um dos seus exames de rotina eu percebi que ele tinha alterações no eletro no dia do teste ergométrico, foi para o cateterismo e ele tinha obstrução nas 3 principais coronárias, né? Foi submetido a stent, pouco tempo depois obstruiu os stents e foi necessário fazer cirurgia de ponte de safena. Então, claro que a manutenção de um estilo saudável vai te garantir uma sobrevida a mais, né? Como você vê, você é magro e já tem um colesterol alto, né? Fazendo atividade física. Imagina se você fosse sedentário, né? Aquela pessoa que todo dia tá lá no espetinho, comendo uma carne gorda. Verdade. Né? Isso seria muito mais abreviado as complicações cardiovasculares. Doutor, qual o conselho o senhor daria para essas pessoas que têm colesterol alto, que precisam controlar? Antes de mais nada, eu acredito que tem que procurar um cardiologista, né? Sempre manter suas consultas de formas regulares, né? De repente o médico próximo de casa, que está ali na atenção básica, no posto de saúde, se necessário, encaminhar o especialista. Nós da cardiologia e da endocrinologia, né, conseguimos controlar muito bem aí com as medidas necessárias. Mas o essencial é não nos descuidarmos em momento nenhum. Pelo menos uma vez ao ano, fazer as suas consultas médicas e os exames necessários, né? E alimentação com moderação. Como eu sempre digo, o conceito de saúde da OMS é: saúde é o bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então, não é porque eu vou ficar com medo do meu colesterol que às vezes eu vou me privar de sair, comer uma pizza com a família, de fazer um churrasco com os amigos. Tem que viver, né, doutor? Tem que viver. Mas não precisa ser, né? Quarta-feira no futebol, quinta-feira os amigos do trabalho, sexta, sábado e domingo. É verdade. Então tem que ter um equilíbrio, né, doutor? Doutor, então aproveita, faz um convite aí para os nossos ouvintes que acompanharam nossa entrevista sobre colesterol, para irem até o senhor, então, poder verificar se o colesterol tá ok e começar a fazer aí um check-up. Gente, precisando de qualquer esclarecimento, de qualquer acompanhamento do ponto de vista cardiológico, seja das questões aí das alterações dos seus exames de sangue, pode nos procurar lá na Clínica Titânio. Estamos lá na Rua Cecília Brasil, tá? 869 no centro, e será um prazer ter todos vocês. Qualquer coisa pode esperar a nossa próxima visita aqui à rádio. Sim. Mandar suas dúvidas, tudo. Estamos aí com os canais abertos. Os nossos ouvintes participam bastante, o senhor tá vendo. Não, tô vendo, tô ficando muito feliz. Já tô até lhe chamando pelo nome, doutor. Não, que bom. Já estão lhe conhecendo. Prefiro assim. Olha, eu quero aproveitar então, passar um recado para você que acompanhou a nossa entrevista aqui com o nosso cardiologista Alisson Siqueira. O número para agendamento, anota, pega o telefone e anota, que você viu o quanto é necessário, né? É o 981 21 1012, 981 21 1012, e tem o fixo também. É o 3224 3847. 3224 3847. Doutor, muito obrigado. Ô Hélio, eu que agradeço. Volte quanto antes, então, né? Não, em breve estaremos aqui. Pronto. Qualquer sexta-feira, nesse mesmo horário. Tá certo, então. Aproveita, segue o Dr. Alisson Siqueira nas redes sociais, o Instagram, tá bom?
Doutor Alisson, doutor Alisson Siqueira. Pronto, já segue ele lá, que ele também é super ativo lá nas redes sociais, né? Na medida do possível, né, doutor? Um pouco, um pouco. Pronto, olha, a gente vai para um breve intervalo dos nossos apoiadores e já a gente volta com o Doutor Me Consulta.